Deus, graças a Deus. Rapaz, eu tenho uma coisa para falar que é de Deus. Eu estava no meu serviço, eu sempre converso com Deus onde eu trabalho. Mas Nossa Senhora, só eu de crente neste lugar, todo mundo está brincando com o teu nome, os atribulados do dia a dia. Aí, uma hora parou, eu estava lá adorando a Deus onde eu trabalho, eu estava trabalhando com um banheirinho menor do que essas duas pilastras. Aí eu, como fogo, que eu gosto de escutar usina, aparece um servo de Deus, falando: varão, joia, paz do Senhor. Eu me assustei, porque isso nunca aconteceu no ambiente onde eu estava. Aí eu pensei: não, ele deve estar brincando, né? Porque uma hora para outra, se alguém falar paz do Senhor, como você estava, eu falei: paz do Senhor, varão, joia. Ele falou: menino, você prega? Eu falei: olha, é evangelho pessoal, mas eu não sou muito de pregar, não. Aí ele me deu essa grande oportunidade, eu agradeço, muito feliz por isso. Louvado seja a vida do Senhor, pela vida dele. É isso, pela vida do Franciel. E hoje eu queria falar um pouco da minha vida. Eu tenho 17 anos, minha vida não foi muito fácil. Eu desde menorzinho sempre fui muito arteiro, muito levado, sempre brincava com tudo. Até hoje eu brinco, mas nem tempo. Sempre brincava com tudo, aprontava muito na escola, em casa, aprontava até na igreja, que eu era consagrado na época. E tipo assim, Deus sempre olhou para mim, graças a Deus, Ele nunca deixou eu desviar. Eu era o tipo de pessoa que chegava na escola, batia na cara de amiguinhos, dos colegas, xingava o professor, jogava comida nos outros. Tudo isso Satanás gosta, né? Ainda mais um menino pequenininho e fala: essa alma já é minha, já vou levar. Aí, por incrível que pareça, eu recebi uma proposta de ir para a igreja. Aí eu, muito pequeno, falei: eu vou ir. Aí o nome é da Igreja Batista. Aí eu sentei naquele banco, achei bem engraçado, porque a mensagem do culto toda foi para mim. Deus falou tão forte naquele dia, que eu pensei assim: algo na minha vida Deus tem para mim, né? Aí esses dias para cá, porque pela honra e a glória do Senhor, eu tenho um mês que eu voltei firme com a presença do Senhor, que eu sempre brinquei demais. Eu ia para a igreja, ajoelhava, chorava, levantava a mão, ficava cantando no louvor, mas chegava no outro dia, eu sempre fui na língua dos jovens, eu sempre fui muito rolezeiro, sempre gostava de sair com os amigos, aqueles amigos, e aquilo eu via que não era para mim, porque tinha bebida na minha frente, aquele tanto de menina, aquelas roupas que hoje não é muito essas roupas largas, né, que as meninas de hoje, vamos dizer, a dos mundão, usam umas roupas tão coladas que parece que elas empaladas a vaca. Vocês têm ideia. Aí, um dia eu sentei numa mesa, lá no Bom Retiro, e eu estava olhando aquele movimento todo. Tinha droga do meu lado, tinha cerveja, garrafas de bebida forte, aquela mulherzada toda, aquele funk cortando na alta. Aí até que a polícia chegou. Chegou 2 camburões da polícia, cercou a rua. Só que algo na minha mente falou: atravessa a rua. Eu não sei se foi Espírito, mas eu tenho certeza que foi o Espírito de Deus falando, mesmo em pecado. Aí eu atravessei aquela rua e olhei os policiais batendo na cara dos jovens, xingando as mulheres, como policiais tratam os meninos de mundo. Dessa forma, bate na cara mesmo, porque se não corrige lá em casa, o mundo corrige. Isso eu sempre aprendi com a minha mãe, graças a Deus, ela sempre falou tudo muito duro comigo. Eu olhei naquele momento ali e algo falou comigo: o que eu te dei, você está desperdiçando. O que eu tenho para a sua vida, você está jogando fora. Que dia você vai criar vergonha na cara e vai voltar para mim, porque eu que estou cuidando de você. Porque eu tenho certeza que se Deus não estivesse comigo esse tempo todo,
Hoje eu podia estar preso, hoje eu podia estar morto, porque a partir do momento que eu olhei aqueles policiais batendo na cara dos jovens, jogando eles no chão, xingando, falando, jogando maldições na vida daquelas pessoas, eu vendo aquilo tudo, eu fiquei traumatizado. Eu falei, não, isso não é para mim, não, isso daqui não me pertence. Aí que eu voltei para a presença do Senhor, irmãos. Melhor, coisa mais difícil do mundo, você está na presença de Deus e sair, porque se um dia você sair, nossa, é difícil demais. Eu pelejei até Deus me mostrar, até eu tomar na cara do mundo, porque quando eu estava fora da presença de Deus, as coisas eram muito fáceis, mas sabe aquela felicidade momentânea que você tem? Tipo assim, estou ali tomando uma cerveja, estou ali num boteco ali, estou naquela alegria toda, mas chego em casa, vejo aquela cena do meu pai e minha mãe discutindo, meu pai bêbado, falando aquele tanto maldição na minha casa, minha mãe chorando no sofá. Isso tudo eu passo, isso tudo eu passei. Eu olhando aquilo tudo, eu chegava no meu quarto, aí Satanás já começava a agir na mente, aquele jovem Satanás. Se você não estiver na presença de Deus, Satanás pisa fundo mesmo. Se você vai lá, dá na cara do seu pai, vai lá, xinga seu pai, xinga sua mãe, fala que ela é boba, tá com esse cara até hoje. Eu sempre falava com Deus, tira esses pensamentos da minha mente, que isso não vem de ti, ó Pai. E eu mesmo, na presença do Senhor, eu pegava para ler um versículo, eu pegava para ler uma oração, e aquilo me comovia tanto, eu chorava tanto. Eu colocava meus joelhos no chão, que eu perdia até a noção da hora, eu perdi o que eu estava fazendo, de tanto que eu chorava, escutava, falava de Deus, as pessoas da própria televisão. Eu colocava um vídeo no YouTube, aquele vídeo podia ser 1h30 a pregação, mas era 1h30 Deus falando na minha vida. Aí até que eu entrei na presença de Deus, e está sendo a coisa melhor opção que eu já tive na minha vida. Eu aos 17 anos, um mês, eu estou na presença de Deus. Deus conversa comigo tremendo. E eu pego para ler a Bíblia, falo. Tem uma coisa que o meu avô falou comigo há muito tempo, que parece que ele profetizou na minha vida. Meu avô virou e falou comigo, que era na época dos meus 15 anos, que ele me ensinava muito a Bíblia. Virou e falou, Guilherme, Gênesis para você é o começo e o fim. Eu falei, vô, mas por que o começo e o fim? Porque você vai começar a ler, tipo, uma semana que você vai parar de ler. Eu falei, não, você está enganado. Aí até que hoje, com 17 anos, lendo a Bíblia, pensei se meu avô está certo, isso foi uma profecia que eu fiz na minha vida, mas eu tenho que tomar vergonha na cara e começar a ler. Aí até que Deus tocou em mim para ler Provérbios. Todo estava na cara. Eu estava sendo o tipo de crente, que era o crente que só ia para a igreja bonitinho, mas chegava na rua e perdia a bênção toda. Aí Deus tocou em mim e falou assim, vai ler Mateus. Aí eu li Mateus, outro tapa na cara. Eu falei, eita, desse jeito tá difícil. Aí Deus começou a tocar comigo e falou, Deus fala comigo demais, graças a Deus. Falou, você vai começar a jejuar, e você vai começar a pedir pela sua vida. Eu falei, tá bom, né, Deus? Mas ele falou, você não vai pedir carro, nem moto, nem menina, nem relacionamento, porque menino jovem quer sempre ter um namorinho. Ele falou, não, você vai pedir prosperidade para a sua vida, que eu tenho para você, ninguém vai tirar. Aí eu falei, tá bom. Irmãos, Deus um dia me segurou até 3 horas. Eu não tenho mania de acordar de madrugada para orar. Mas eu ali na frente do telefone, eu sempre sou acostumado a dormir meia-noite e meia. Deus me tocou, falou, você vai ficar acordado até 3 horas da manhã. Irmãos, eu pensei assim, eu vou ficar acordado então, porque Deus mandou para eu obedecer, né? Ele é meu pai. Eu fiquei acordado ali, eu gosto bastante de ficar vendo pregação, até que Deus tocou em mim, falou, você vai orar agora, 3 horas da manhã, do nada, veio na minha mente, você vai orar agora, coloca seu joelho no chão, porque eu tenho algo preparado para você. E foi instantâneo, irmão.
Eu ali coloquei os joelhos no chão. Assim que eu coloquei os joelhos no chão, eu já senti a presença de Deus. Sabe aquele fogo que desce e você começa a arrepiar da cabeça ao pé? Aí eu falei, Jesus, sentindo a tua presença, glória a Deus. Aí eu comecei a orar. Nessas orações, eu nunca fui batizado. Eu estou fazendo um curso de batismo. Deus começou a falar na minha boca, em línguas. E eu pensei assim, Deus realmente tem algo para a minha vida. E eu jamais vou deixar Ele, porque Deus está querendo mexer comigo através de mim. Ele está querendo mudar alguma pessoa. Está querendo transformar alguma pessoa. Irmãos, ontem, minha mãe pegou para chorar. Foi tremendo, porque meu pai chegou bêbado em casa e ele entrou naquele portão de casa só para chamar minha mãe para ir para beber. Eu olhei aquilo e falei, meu Deus, que tremendo. Minha mãe triste porque a situação do meu pai é que bebe todo sábado e domingo, o dinheiro dele vai todo para bebida, fica andando para cá, para fora aí, e eu vi minha mãe chorando. E aquilo me deu um aperto tão grande no coração que eu tenho vergonha, eu tenho que trabalhar muito isso. As pessoas da rua, as pessoas do mundo, eu chego para falar no Evangelho, eu tenho coragem, eu não tenho vergonha, mas para minha mãe e para o meu pai, eu morro de vergonha para falar. Mas isso no momento Deus quebrou. Deus fez eu ir até a minha mãe, abraçar ela, começar a falar no ouvido dela, mãe, acalma. Mãe, entrega os teus planos na mão de Deus. Mãe, coloca a vida do meu pai na mão de Deus. Porque Deus nunca vai te dar um fardo que você não aguenta carregar, mãe. E aquilo veio subir um fogo na minha vida, veio subir um fogo na minha alma. Eu já comecei a ficar todo arrepiado, já comecei a alongar com minha mãe no colo. Aí por fim eu fui para o meu quarto. Eu falei, Jesus, calma aí que eu vou clamar ao Senhor agora pela vida do meu pai. Irmãos, eu tenho Deus está tocando na vida do meu pai de uma forma tão tremenda que meu pai, nos dias de hoje, só nessa oração que eu fiz de ontem para hoje, meu pai virou e falou hoje, eu pedindo a Deus para meu pai parar de beber. Meu pai falou, compra uma cervejinha lá, porque eu não estou muito afim de beber não. Aí eu pensei, meu pai deve ter falado isso porque ele deve ter cansado de beber ontem. Aí acontece que depois eu conversando com Deus, eu estava até preparando uma pregação para pregar hoje aqui para vocês, mas Deus falou, não, você vai contar a sua vida. Eu falei, tá bom, Senhor. Eu olhei para o meu pai assim, filho da igreja, meu pai falou, não filho, você está muito bonito. Eu achei estranho, né? Porque meu pai nunca falou isso, meu pai está me elogiando. Eu falei, obrigado, pai. Aí ele falou, você está indo para qual igreja? Eu falei, eu estou indo para a igreja lá no Moeiro, vou pregar lá. Aí meu pai, por incrível que pareça, virou e falou, ô bênção. Eu olhei assim, falei, Jesus, que eu poder é tremendo, viu? O Senhor toca nas pessoas de uma forma que surpreende até nós. Meu pai virou e falou, meu pai, você tem sonho de ser pastor, meu filho? Eu falei, meu pai, eu não vou dizer que é meu sonho, porque Deus me colocou neste mundo para fazer as obras dele, a obra dele. Então eu não vou dizer que eu quero ser 100% pastor, não, porque eu quero é evangelizar o povo e o Senhor usar a minha boca para tocar no coração das pessoas. Estou falando isso para o meu pai, só que mais em terceira pessoa, dizendo mais para Jesus. Aí meu pai falou, não, que bênção, eu vou entrar na igreja. Aí neste momento eu olhei assim, falei, coisa boa, né, pai? Deus te abençoe. Carinho, Deus, meu pai, a gente sempre fala assim,
pouco mais desleixado, porque meu pai é aquele. Não sei se vocês devem saber que o pessoal mais da roça, que esse pessoal mais rasgado assim, o pessoal não tá nem aí com nada, só fala na sua cara e se você pegou, pegou, não pegou, perdeu. Eu fiquei muito feliz pelo que meu pai falou. E, irmãos, a palavra que eu quero dizer, eu contei um pouco do que eu faço de casa, mas a palavra que eu tenho para dizer para vocês é que o nosso Deus está preparando para a gente nos céus um trono para cada um da gente. E nós estamos passando por uma época que os cristãos estão sendo perseguidos. As pessoas que amam Jesus estão sendo perseguidas. Pessoas estão matando os cristãos. Pessoas estão zombando do nosso Deus. Pessoas estão agindo, estão usando a palavra de Deus para levar o Evangelho de uma forma que não é de agrado do nosso Senhor. E Deus hoje pediu para me dizer, para esse povo, para esta igreja, para vocês repousar nas asas de Deus, para vocês não ficarem ansiosos, porque Deus não vai deixar ninguém tocar em nenhum de nós aqui, porque o que está para vir nessa terra é tremendo, irmãos. Eu posso falar, o céu passa, a terra passa, mas a palavra de Deus nunca vai se passar. Irmãos, um menino de 17 anos, pego para olhar as reportagens deste mundo, olhar as reportagens, o que se passa neste mundo, o que está se passando, eu fico tão aterrorizado com pessoas, na igreja mesmo, pessoas oferecendo bênçãos em troca de dinheiro, pessoas pegando dízimo da igreja para se beneficiar, e eu fico olhando assim, eu pergunto para o Senhor, o que se passa na cabeça dessas pessoas, porque às vezes são pessoas tão humildes que pega ali o seu troquinho, o seu R$1, vem e coloca no dízimo aqui. Eu penso, Deus, o que passa na cabeça dessas pessoas para ficar roubando o dinheiro do povo? Isso não existe, isso não existe. E também, irmãos, Deus tem agido, tem tocado tanto em nós, crentes, filhos de Deus, a igreja dele, e falado tanto com a gente, que Deus me mostrou uma palavra, irmãos, de 5 pessoas que estavam pregando numa praça, e de uma hora para outra apareceu um ateu naquela praça, falando, Deus não existe, Deus não existe. Esse Deus que vocês ficam chorando, esse Deus que vocês ficam aí colocando seus joelhos no chão, isso daí não vai dar para vocês futuro não. Isso daí é só atraso de vida para vocês. Como que vocês vão ser felizes sem que vocês não podem fazer nada? Aí, eu olhando aquela palavra assim, eu vi Deus agindo tão forte naquelas pessoas, que com uma palavra que aquela mulher falou, com uma frase, aquele ateu se colocou de joelhos perante o poder de Deus, que virou e falou, Jesus te ama. E aquilo me tocou tanto, porque a gente às vezes passa por tantas dificuldades, a gente passa por tantas provações, a gente anda por tantos desertos, que a gente às vezes até murmura demais, a gente reclama demais, mas a gente às vezes também tem que lembrar que Jesus carregou aquela cruz do Calvário, mas não reclamou. Jesus apanhou carregando aquela cruz do Calvário, mas não reclamou. Jesus foi preso naquela cruz, pregaram as mãos deles naquela cruz, mas Jesus não reclamou.
E eu, às vezes isso vem na minha mente, e eu penso, nossa, nós estamos vivendo uma geração que as pessoas reclamam demais, mas esquece da palavra. Nós vivemos uma geração que as pessoas reclamam só porque Deus não deu aquilo para ele. As pessoas reclamam só porque Deus não deu para ele um carro que ele tanto pediu. Mas eu penso assim, que se as pessoas, em vez de reclamar porque Deus não deu, reclamar porque Deus não colocou aquilo na vida dele, passasse a agradecer mais, passasse a louvar mais o nome do Senhor, falar, Deus não me deu aquilo, louvado seja o nome do Senhor, porque Ele tem planos para a minha vida. Ah, Deus não me entregou isso na minha mão, Deus não abriu aquela porta de emprego, louvado seja o nome dele, graças a Deus, porque eu sei que Ele tem planos para a minha vida, que dali não era para mim. E eu fico, às vezes, olhando assim, a minha mãe. A minha mãe era uma pessoa, eu fico até meio triste, porque a minha mãe era uma pessoa que se encaixava tanto no que Deus tinha para ela, porque minha mãe antigamente era sempre uma mulher de muita fé, uma mulher que sempre falava muito de Deus com as pessoas, até que chegou um ponto que ela desistiu. Ela não queria mais estar na presença de Deus, não queria mais estar na casa de Deus. E eu olhava aquilo e pensava, mas por que minha mãe saiu da presença de Deus? Eu gostava tanto de ver ela chorando pelo Senhor, gostava tanto de ver ela cantando para Deus, que minha mãe tinha uma voz muito bonita. Eu pensava, Senhor, não deixa minha mãe desviar não. Senhor, não deixa minha mãe sair da tua presença, porque eu sei que a partir do momento que ela fecha para o mundo, Satanás vai querer pegar ela. E eu nunca tinha coragem de falar isso diretamente para minha mãe, porque se você falar para uma pessoa que você der brecha, Satanás vai pegar uma pessoa do mundo, ele vai rir na sua cara, né? Vai te repreender, falando que você está jogando maldição na vida dela. Aí Deus sempre me guiou para dentro do meu quarto, a melhor coisa que Ele fazia. Eu entrava no meu quarto, colocava os joelhos no chão, fechava a porta, colocava o hino e começava a clamar o nome do Senhor Jesus. Falava, Deus, não deixa minha mãe ir para o mundo, não. Deus, não deixa minha mãe começar a beber, não. Livrar ela de todo mal, pai. Ela não pede, mas eu estou pedindo pela alma dela. E a partir deste momento, Deus colocou anjos na minha vida para me instruir e para falar comigo o que eu tenho para fazer dentro da minha casa. E nessa pandemia, Deus levou muitas pessoas, mas Ele também trouxe muitas pessoas para a tua presença. E eu fui uma delas. Porque dentro da minha casa era só muito pagode, era só muito sertanejo, funk, esses proibidão que eu escutava bastante. Mas nessa pandemia Deus tocou tanto na minha vida que minha casa virou uma igreja. Minha casa começou a ser culto 24 horas. Eu colocava aquele hino, meu pai saía do quarto dele, bravo, fala, Nossa Senhora, você escuta isso o dia todo, Nossa Senhora, você não cansa de escutar isso não, tá doido? Eu sempre aprendendo, amarrado, sai pai, dá licença, porque isso aqui é um momento meu e Deus, e o Senhor também tinha que ter respeito. Aí meu pai pegava o carro, ia para a feira e enchia a cara. E eu olhei naquela pregação, naquele louvor, eu sempre pegava o microfone que eu tinha em casa, lá botava aquele escurinho de fogo, estou lá cantando, estou lá pulando, estou lá rodando, presença de Deus, aquele fogo todo, a mãe chegava no serviço, ela passava, ela falava, menino, você está quente? E ela falava no ouvido dela, mãe, Jesus te ama também.
Mãe, o que Deus tem para nós é grande demais. Nossa Senhora, mãe, olha o fogo de Deus aqui, mãe. E ela olhava para mim assim, assustava, né? Porque ela nunca esperava que minha mãe sempre chegava no serviço, reclamava: nossa, hoje o gerente fez aquilo, aquilo outro, nossa, hoje o menino não vendeu nada, hoje o menino só enrolou, reclamava, murmurava. Tinha dois pratos de vasilha, e uma vasilha na pia, minha mãe arrumava um escândalo, reclamava, falava que eu não queria nada com a vida, falava que eu só pensava em ficar deitado, não fazia nada. Mas a vida é assim. Quando você começa a fazer as coisas para Deus e não mostra, você está ali, você e Deus, só agindo na presença dele, as pessoas começam a te criticar. Porque a vida de crente é assim. A gente está ali cantando, orando, a gente está ali clamando no nome do Senhor. No meu serviço mesmo, as pessoas falam que eu sou doido, falam que eu sou perturbado, falam que eu tenho um problema porque eu fico cantando alto, fico escutando aquele escorinho de fogo. Os escorinhos de fogo que eu escuto são aqueles murais de fogo. A expressão que o pessoal antigamente falava que pecador chamava cobra, né? A pastora não descobriu se tem cobra na igreja. Aí o que tem toda a pessoa fala: está falando de cobra aí. É Deus ou é cobra que você está adorando? Eu sempre deixava de lado. Mas irmãos, o que se passa nessa terra? A gente passa vergonha aqui, a gente passa vergonha ali, mas para Deus a gente não está passando vergonha. Para Deus a gente está. Deus está se alegrando com isso. Por quê? Porque Deus fica tão triste de ver alguém ali usando droga, meninas se prostituindo. Eu mesmo, o Espírito Santo toca em mim que eu vejo minhas amigas, meus amigos assim, postando com cigarro na mão, postando aquelas garrafas de uísque cara, prostituindo, beijando pela rua fora ali. Eu olho isso e falo: meu Deus, o Senhor me tirou disso. Eu te agradeço, Pai, porque agora que o Senhor abriu meus olhos, eu vejo que isso não é para mim não. E Deus sempre me usa para me levar uma palavrinha para aquelas pessoas através de um vídeo, através de alguma mensagem na Bíblia. E uma vez Deus me mostrou uma palavra, que eu estava na igreja, eu estava gostando de uma menina, só que não era aquele amor que Deus coloca em você, era aquele que a gente tem dois tipos de fogo. Na nossa vida existem dois tipos de fogo: o fogo que vem do céu para a nossa alma, que é o fogo de Deus, e o fogo que sobe. Esse é o fogo que Deus não agrada muito não. E eu olhando para aquela menina, acabou de sair do culto, fui conversar com ela. Aí eu falei: oi, tudo bem? Aquele papinho descontraído. Até que eu fui pedir o Instagram dela, né? Eu falei: nossa, falou bonita, né? Essa é do mano. Aí eu abri o YouTube, a primeira palavra que veio, um vídeo com o pastor, os 30 primeiros segundos, o pastor virando falou: esse jovem hoje gosta de ficar com menina, não gosta? Gosta de sair na rua, ficar beijando aí? Vai ficando, que quando Deus chegar, você vai ficar também. E aquilo me comoveu tanto que eu cheguei até a arrepiar. Falei: opa, calma aí, né, Senhor Jesus? Ué, eu sei que o Senhor mostra a tua palavra, mas acabei de chegar na igreja, recebi um tapa desse. Aí nesse momento eu falando, o pastor virou e falou por 50 segundos: se tu não acha legal o que Deus tem para falar com você, você está achando ruim, você não está gostando do que Deus tem para mostrar para você, sai da presença dele. Falou rasgado: sai da presença dele. Você não quer aceitar o que ele tem para você, sai da presença dele, isso daqui não te pertence. Aí nesse momento eu regalei os olhos e falei: meu Deus, que forte. Porque
Eu sempre fui muito brincalhão. Aí, apenas assim, brinquei entre aspas com Deus, né? Falando, nossa, eu não precisava desse sermão. Aí Deus foi e jogou na minha cara de novo. Eu falei, então, a partir de hoje eu vou seguir mais ao meu Deus do que querer ficar correndo atrás de valor de igreja. Mas isso não é bom. Aí, eu olhei assim, falei, Deus, eu estou precisando de conhecer mais a tua palavra, porque a Bíblia é difícil de se entender. Então, em vez de eu ficar tomando esses tapas, esses sermões, o Senhor podia me mostrar mais da palavra. Então, se o Senhor puder colocar antes do Senhor na minha vida, eu vou te agradecer demais. Aí o que aconteceu? Passou uma semana, o pastor da igreja que eu sou consagrado, da Deus e Vida, lá no Cruzeirinho, me apresentou um grupo de jovens. E eu sem muito conhecimento das coisas, é muito novo no Evangelho, eu sempre gostei muito de ficar cantando, dançando para Deus, porque esse era o meu jeito de adorar, mas eu não tinha conhecimento da palavra. Deus colocou na minha vida um grupo de jovens, que eu posso dizer que me mudou da água para o vinho. E esses é o tipo de amizades que eu posso falar que vem de Deus. Porque aqueles jovens estão me ensinando, estão falando tanto na minha vida, que eu tenho certeza que foram os anjos que eu pedi para o Senhor colocar na minha vida. E eu fico olhando assim as amizades que eu tinha antes de eu estar na igreja, as amizades que eu tinha no mundo, as pessoas que me chamavam só para vamos ali no baile, vamos ali numa festa ali, vamos ali jogar uma bola ali, sair ali, nós tomamos cerveja, nós vamos para mulherada assim. Essas pessoas tudo se distanciou. E eu olhando assim, falei, Deus me tirou da boca da onça, porque esses tipos de pessoas só queriam montar em mim. Aí foi que Deus usou uma pessoa, virou e falou. Aí eu fui conversar com meus amigos e vi assim, perguntei, nossa, por que Deus tirou os amigos que eu não gostava da minha vida, aqueles que jogavam bola comigo, saíam comigo, eu era tão feliz, até que Deus usou uma menina e me deu outro sermão, porque tudo que eu vou murmurar com Deus, Ele vem e joga na minha cara, só que através da palavra. Falar, você pergunta ainda por que eu tirei da sua vida aqueles tipos de pessoas, e eu não vou admitir amizades que Satanás coloca na tua vida, porque esses tipos de pessoas estão querendo roubar a coroa que eu tenho para te dar, porque esses tipos de pessoas quer tirar a sua santificação. E se você entrou, escolheu o meu caminho, você vai andar do jeito que eu mando. Aí neste momento eu pensei, nunca mais eu vou ficar reclamando por causa de coisa mínima, por causa de coisas que Deus tira como uma pessoa da sua vida. E eu quero dizer que a gente tem que parar de reclamar por coisas pequenas que Deus tira. A gente tem que parar de reclamar por coisas mínimas, porque uma amizade, Deus se tirou da sua vida um mês, Ele já coloca coisas melhores para você. Porque se Deus afastou você uma pessoa, não liga, não chora, não vai murmurar não. Fala, Deus, obrigado por você ter tirado. Eu gostava, mas se era o plano do Senhor, eu só tenho que te agradecer. E eu olhando para minha mãe, isso tudo eu gosto de refletir muito da minha mãe. Minha mãe sempre foi muito um testemunho para a minha vida. Minha mãe murmurando,
Fala, nossa, meu salário é pouco. Nossa, a gente bateu meta, mas a comissão não caiu. Nossa, eu tenho que fazer comida. Eu olhei assim e falei, mãe, misericórdia, mãe, misericórdia, depende da sua vida. Só já percebeu que cada vez que a senhora reclama mais, a senhora só está descendo o degrau da escada. A senhora já percebeu que cada vez que a senhora reclama mais, a senhora só está desvalorizando a sua vida. A senhora reclama assim que Deus está do seu lado a todo tempo. Porque Deus é Deus de perto, é Deus de longe. E a senhora fica reclamando por coisa mínima, mãe. Olha só, a geladeira está cheia aí, graças a Deus. Olha só, mãe, ela só tem um emprego aí. Graças a Deus, tanta gente que fica enviando currículo para esse mundo lá fora aí e não tem oportunidade nem de varrer rua. E a senhora está murmurando, mãe. Minha mãe olhando assim para mim. Falei, mãe, nesses momentos Deus